Deus, em nome de Jesus, nós colocamos, a Deus, o teu servo diante do Senhor e pedimos a Deus que o Senhor use como instrumento, a Deus, do Senhor, para falar, a Deus, aos nossos corações, para que nós possamos sair daqui, ó Deus, cheio, ó Deus, da tua palavra, daquilo, ó Deus, que nos transforma, que é a tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Uma alegria, pastor Elcio e irmãos, poder mais uma vez estar aqui nesse altar. Já subi aqui para louvar e hoje estou com a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus. Amém? Quem quer receber da palavra de Deus nessa noite? Amém? Desde o momento que nós saímos da nossa casa, tem propósito de Deus. Amém? Não se engane, o Senhor está no controle do louvor. O Senhor já estava no controle do ensaio, das canções que foram louvadas. Cada uma falou ao meu coração, viu, equipe? Glória a Deus pela presença de Deus durante o louvor. Assim como eu creio que em cada situação que nós compartilharmos aqui nessa noite, é propósito do Senhor. Receba, toma posse de cada palavra do Senhor na sua vida. Amém? Quero ler uma palavra que está em Hebreus. Hebreus capítulo 5. Aleluia. Hebreus capítulo 5, versículo 11 em diante. 5, 11. Essa Bíblia que eu vou ler, ela é uma versão bem recente e pode ser que nem todos os textos sejam da mesma forma que a versão sua aí. Seja no celular, seja na sua Bíblia. Mas eu tenho certeza que é a mesma palavra, viva e eficaz. Versículo 11. Vamos ler? Temos muito o que dizer a respeito desse assunto. Mas porque vocês custa entender as coisas, é difícil explicar. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestre, mas ainda precisa de alguém que lhes ensine as primeiras lições do ensinamento de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança. E não tem nenhuma experiência para saber o que é certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o bem e o mal. Amém, pastor Elcio? Mais ou menos isso aí? Pouco diferente? É porque essa aqui ela é um pouco mais clara. Mas, o apóstolo Paulo, aos Hebreus, ele queria dizer que depois de tanto tempo, ouvindo a palavra de Deus, depois de tanto tempo na igreja, e eu quero usar-me a mim como exemplo, né? Quanto tempo, para a honra e glória do Senhor, já faz que eu batizei? Alguns anos, alguns tempos. E eu não quero nem citar tempo, porque outrora nós usamos esse tempo para dizer, eu já tenho tantos anos de crente, olha, eu já tenho 5 anos que eu estou nessa igreja, e eu já sou alguma coisa aqui dentro, né? Infelizmente, ou felizmente, eu já pensei assim há algum tempo, e hoje, depois de muitos anos, eu percebo que apesar de algumas datas, eu ainda sou, assim como diz a palavra de Deus, eu ainda tenho muito que aprender.
com o Senhor. Amém? Quem pode virar para o irmão que está do seu lado e falar: eu tenho muito a aprender. Amém? Eu sou criança no que diz respeito às coisas do Senhor, no que diz respeito à palavra de Deus. Querido, não é diminuindo o que Deus acrescentou na minha vida, mas é reconhecendo que a cada dia, como diz a palavra, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E graças a Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, o apóstolo Paulo dizia que depois de tanto tempo, o povo, os hebreus, eles já tinham experiência, eles já tinham ouvido tanto, que eles tinham experiência para serem mestres, mas que ainda agia como crianças no tangente à fé. E eu quero nessa noite, através do Espírito Santo na minha vida, através da vontade do Senhor, através da misericórdia do Senhor para com a minha pessoa, e com essa unção que está nesse lugar, amém? A presença de Deus nesse lugar. Eu quero falar sobre a herança de Deus para cada um de nós. O tema seria apropriando da herança. Amém? E essa falta de conhecimento, ela retarda. Muitas vezes ela impede com que nós apropriemos da herança de Deus para cada um de nós. Você, querido, você mesmo, você é herdeiro de Cristo. Você é herdeiro de Deus. Você é filho. E todas as coisas de Deus são recebidas através da fé. A Bíblia, ela é dividida em duas partes. Quem sabe? Antigo e Novo Testamento. Amém? Antigo e Novo Testamento. E eu meditava porque a palavra, o texto qual eu escolhi, que eu vou estar compartilhando com a igreja, nós vamos ler Antigo e Novo Testamento. E quando se fala em testamento, se fala de herança. A herança nos nossos dias. Herança que eu estou dizendo, papel. Quando o pai, por um motivo ou outro, às vezes pela idade, falece, e aí ele deixa para os filhos uma herança. E a herança, quando falamos de testamento, lembramos da verdadeira herança. E sabemos que para receber a herança não basta apenas ser os filhos. Olha que interessante, pastor Elcio, que eu deparei. Para receber a herança, mesmo que seu pai tenha uma situação financeira boa, mesmo que a sua família seja uma família de muitas posses, não basta apenas você ser filho. Você tem que ser adulto. Não é verdade? Tem que ser adulto, amém? Quem concorda? Para receber tem que ser adulto. Se por um acaso vier faltar ali os pais, e aquela criança, aquele jovem, ele não vai tomar posse dessa herança enquanto ele não crescer, enquanto ele não amadurecer, enquanto ele não... Deus é tão fiel e tão cuidadoso com cada um de nós, porque ele já sabia que a criança, o bebê, ele não tem condição de administrar as coisas que o pai deixara. Eu lembro que no Nova Esperança, no Solange Park, muitos anos atrás, eu morei ali, e tinha um terreno muito grande, que hoje ali é o condomínio Maratá. Quem conhece esse condomínio, já passou por ali? Maratá, ali no Solange Park. E era aquele lote baldio bem grande em frente à minha casa. E aí eu fui descobrir por que construíam em volta tudo, né, meu bem? Mas aquela poeira, eram 5 quarteirões. Aí nós fomos descobrir que os pais
deixaram para os filhos, mas o casal de filhos eram pequenos, eram crianças. E eles tinham que completar 21 anos de idade. Eu acho que hoje já existe aí alguns processos, né, para que talvez isso já foi mudado, não sei, mas eu lembro que enquanto eles não foram maiores, aí eles venderam aquele imóvel para uma construtora e eles construíram o condomínio Maratá e depois virou uma bênção ali a nossa casinha que temos lá até hoje, para a honra e glória do Senhor. Então, para que tomemos posse da herança de Deus nas nossas vidas, nós temos que ser crescidos, temos que ser adultos. Na vida natural, é fácil perceber quando uma criança está crescendo, amém? Não é verdade? Criança, ela nasce, amamenta, com 1 ano ela já está dando os primeiros passinhos. É assim mesmo, mãe? 1 ano já começa a andar, 2 anos já está falando quase tudo, 5 anos está estudando, 10 anos, 18 anos. Geralmente já é uma idade maior, né? Se bem que tem 18 anos para maioridade penal, se eu não estiver enganado, e 21 anos para outros quesitos tem que ter 21 anos. Então, assim, naturalmente, nós acompanhamos o crescimento de algumas pessoas. A minha filha, que graças a Deus está aqui nessa noite, obrigado pela visita da Cindy e do Roberto. Ela chegou ali admirada com a Camila, com o Miguel. Ela falou, pai, mas aquele menino, tudo isso já, né, cresceu. E nós percebemos o crescimento natural das pessoas. Mas além do crescimento natural, o que Deus quer que nós entendamos nessa noite é que nós precisamos crescer espiritualmente. E é o que eu quero, em nome de Jesus, nessa noite, compartilhar com a igreja. Na vida natural, existe até a idade, né? Nós sabemos que com 20 anos uma pessoa já casa. Antigamente com 15, 18, 20 se casavam. E hoje com 20, 22, 23, 18 também. Nós sabemos que é a idade para casamento. Com 30 anos uma pessoa está geralmente madura, uma pessoa já com a cabeça bem formada. Com 50 ele está jovem ainda, né, pastor Elcio? Amém? Velho não. Agora, na vida espiritual, não acontece da mesma forma. Devemos entender que a palavra, glória a Deus, devemos entender que a palavra da justiça, quando você pensa que está grande, de repente, você fala, eu já estou aqui nessa igreja aqui 2 anos, 3 anos, eu já posso fazer parte dessa equipe. E pode mesmo, né, pastor? É bem-vindo, não é? O pastor ainda agora falou, pastor, e se eu quer subir, sentar lá em cima? Eu falei assim, assim que o senhor convocar, eu subo. Mas nós temos aqui pastor Elcio Geraldo, temos pastor Daniel, pastor Maurício, pastor Elcio, nosso pastor principal aqui do Rio Formoso. E eu falei para ele, o dia que por acaso tiver aí uma meia dúzia viajando, e precisar, eu vou subir lá e vou sentar junto com o Senhor. Mas não é isso que me faz adulto na fé. Não é isso que me faz grande. Quando nós pensamos pelos nossos próprios atos, pela nossa carinha boa, ou pelo que nós fizemos ontem, de bom, ou pela oferta que eu coloquei aqui nessa noite, eu já estou grande, que eu já posso correr, né, como se diz, correr para o abraço, já deu tudo certo. Nós estamos ainda pequenos. Amém? Quem está entendendo? Naturalmente nós crescemos e tem até tempo determinado para cada fase da nossa vida. Mas espiritualmente nós temos que entender qual é o verdadeiro propósito de Deus, qual é a herança de Deus para que nós vamos tomar posse.
E que essa herança, apesar do tempo que eu já estou na igreja, e já ter aprendido muito das coisas do Senhor, e louvo a Deus pelas oportunidades que eu já tive, pela oportunidade que eu tenho nessa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar nesse altar, enquanto eu poderia estar em casa, parado no sofá, assistindo algo que não edificaria a minha vida. Apesar de todas essas oportunidades que eu tive na minha vida, e bom demais, sempre louvei, sempre tive a oportunidade de ministrar, mas nós devemos entender que vai além, vai além, vai além. O Espírito Santo fala ao meu coração que essa questão de crescimento, tem pessoas que vê aqui equipe de louvor, 2, 3 pastores, falam, não, isso aqui funciona dessa maneira. Já tem ali o pastor Elcio e ele vai viver mais uns 50, 60 anos. Amém. Tem mais, eu posso ficar aqui sentadinho, que eu estou no propósito da herança. Eu vou receber a herança, mas eu tenho filho, filha, eu tenho meu irmão, minha irmã, que te dizer que você ainda não cresceu, se você pensa dessa forma. A obra do Senhor, ela é dinâmica. Sempre tem algo que o Senhor quer de nós. Sempre tem. Sempre tem. Seja, eu estava olhando o pastor Maurício lá atrás, no som ali, eu quase não vi ele aqui na frente, eu olhei para trás e ele está lá na janela. Aleluia. Ah, mas o pastor, sonoplasta? Sim, sim, talvez porque Deus ainda não levantou você. Deus ainda não madurou você. Talvez porque ainda somos crianças. E eu, não é porque eu estou ministrando nessa noite que eu me sinto tão adulto, queridos. No momento que eu preparava essa mensagem, que por acaso, pastor, não está 100% com a campanha, mas eu li bem lá, Efésios capítulo 5, se eu não me engano, que é o tema de hoje. Tenho acompanhado. E Deus me mostrava que eu ainda tenho muito a crescer. Que eu tenho muito a crescer. E graças a Deus, estou galgando. Estou crescendo. Como Paulo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus. E as coisas que não me agradam, as demais coisas eu deixo para trás. Avanço para o alvo. Avance para o alvo. Para o prêmio da soberana vontade do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Como você pode perceber, se alguém já percebeu, eu tenho aqui umas 2 ou 3 folhas de esboço. E eu falei, não vou compartilhar com a igreja, mas eu sou muito espontâneo. Hoje a gente toma algum medicamentozinho para almoçar, e isso, infelizmente, afeta a memória da gente. Acontece com o senhor não, pastor? Então, os esboços, eles ajudam para que no momento que a gente, de repente, segue o esboço. Romanos 5, versículo 17. Vamos ler? É verdade, por causa de um só homem, e por meio de seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado... Amém? Todos acharam? Romanos 5, versículo 17. Todos acharam? Por meio de um só homem, e por meio de seu pecado, a morte veio sobre todos, dominou a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, e muito maior, e todos aqueles que Deus aceita e que receberam como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo Jesus.
Queridos, amém? Olhe para mim, quem puder. Todos nós, nesse crescimento o qual eu estou falando, para que nós possamos receber o prêmio da herança de Deus para as nossas vidas. Herança de vida abundante, vida próspera, porque às vezes nós pensamos só no tempo na casa de Deus, nos livramentos que nós temos, mas eu lembrava aqui, imaginava, o Senhor nunca deixou faltar nada na minha casa. Amém? Quem pode dizer um amém por isso? Se isso acontece com você também. Seja um cristão grato. Reconheça. Busque aquilo que Deus já fez durante a sua vida, os milagres. Não viva de situações. Todos nós já nascemos pecadores. E a palavra diz que por meio de um só homem, todos se tornaram pecadores. Quem é esse homem? Adão. Por causa de um só homem, por meio do pecado dele, a morte dominou a humanidade. Ou seja, o pecado foi introduzido na humanidade. Mas, por outro lado, por meio de um só homem também. Quem é esse homem? Cristo Jesus. Veio a salvação. E esse segredo, essa promessa, a qual eu dei como tema, essa herança a qual eu gostaria de compartilhar nessa noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, abrir os nossos olhos sobre a verdadeiro propósito, projeto do Senhor para a vida de cada um de nós. Amém? Você não virou pecador do dia para a noite. Você virou pecador, irmão, não foi no dia que você praticou o primeiro pecado, mas você já nasceu pecador. E pesquisei bastante a palavra de Deus, e algumas pessoas, infelizmente, ainda não entendem dessa forma. Que pecadores são quem está lá fora, não está na igreja, é pecador. Está dentro da igreja, não é mais pecador. E não é assim que a Bíblia diz. A palavra diz que nós nascemos pecadores porque através de Adão, lá no Éden, foi introduzido o pecado no meio da humanidade. Alexia, minha netinha, qualquer criança, por mais linda, ingênua que seja, infelizmente, existe a tendência do pecado na vida dessas crianças, pastor. Chego lá em casa, tem hora que eu chego bem rápido, o portão que eu entro, ela está, tipo, guardando alguma coisa. Você é mãe, né? Vocês são pais, vocês sabem como que acontece. E aí vem com aquela carinha assim, sem graça, tal. No caso meu lá, infelizmente, é um tablet. Que hoje será, é só minha neta, só que fica na internet direto. E eu, filha, tal. Na realidade, ela é minha neta, né? Não é minha filha. E por que estou falando isso? Porque ninguém ensinou para ela, falou para ela que para esconder que aquilo era bom ou ruim. Eu falo, filha, tem aí um canalzinho aí que chama 3 Palavrinhas. Se você pesquisar aí, hoje existe ali aquela pesquisa de voz, né, nos celulares mais modernos. Davi, o rei, história do menino Davi. Aparece lá a historinha de Davi. Mas eles põem lá, eu não lembro de nenhum exemplo, mas põe coisas que vai distanciando. A hora que você percebe, eu costumo chegar lá e olhar. Falar, meu filho, esse trem, não, vovô, aqui, o Davi está aqui, as 3 palavrinhas estão aqui. Queridos, naturalmente, essa natureza de enganação, essa natureza de esconder do pai, esconder da mãe, isso vai desvendando, vai, como é que fala? Vai descambando para um caminho que não é um caminho, que nos distancia da herança.
que vai fazer com que nós estejamos muitos e muitos tempos na casa de Deus, mas bebês, crianças. Então nós não nascemos, nós não tornamos pecadores depois do primeiro pecado. Nós já éramos pecadores e praticamos algum dia esse pecado. Mas não estou aqui nem para dizer que a morte de Cristo nos dá liberdade ou nos dá legalidade para pecar, mas estou aqui para dizer que nascemos pecadores, que as crianças, as nossas crianças, como nós fomos um dia, nós sempre fomos tendenciosos para a mentira, para o escondido, para aquilo que não podia nós fazíamos. E nessa noite, nós vamos deixar de pecar. Em alguns momentos, né? Olha eu desfalando. Nascemos pecadores e morreremos pecadores, mas no momento que nós reconhecemos que Cristo nos justifica. Por mais que você pense o contrário, não nascemos pecadores. Por nossa própria vontade, mas porque Adão pecou e fomos feitos pecadores. Parece injusto, né? Adão pecou e todos nós arcamos com a circunstância. Né? Quem já pensou assim, ou já ouviu essa palavra, fala, pô, mas Adão pecou e aí a humanidade toda, sim. Adão pecou e, consequência, nós também nos tornamos pecadores. Mas, da mesma forma, Jesus, pela sua obediência, morreu na cruz e todos nós fomos perdoados. Amém? A consequência do pecado adâmico nos trouxe a tendência para o pecado. Mas a morte de Jesus na cruz nos liberta desse pecado. E como eu diria, eu não estou aqui para dar legalidade a esse pecado e dizer para que você continue pecando, que é normal. Não. Mas o fato de você saber que a morte de Cristo, ela justifica, ela quebra o pecado adâmico na nossa vida. Até que Cristo veio, imperou o pecado. Mas após a morte de Cristo, Jesus justifica todas as nossas falhas. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Então, vamos entender. Você é pecador porque você pecou. Não porque você pecou. Você não é pecador porque você pecou, mas porque Adão pecou. Da mesma forma, você não é justo porque você pratica essa justiça, mas sim porque Cristo te justificou. O segredo de receber a herança, o segredo de podermos nessa noite, no final dessa palavra, para aqueles que ainda têm alguma dúvida, dizermos que somos adultos. Tomar posse do amadurecimento de Deus nas nossas vidas. É você entender que você é justificado por Cristo Jesus. Amém? Quem toma posse? Cristo te justifica. A todos, a todos, a todos. Quando eu dizia aqui que eu tinha identidade duplas, porque eu já era adulto muito tempo, mas eu tinha dificuldade em algumas áreas da palavra de Deus. Quantas pessoas dentro da igreja que ainda têm suas dúvidas? Ouve a palavra, entra aqui, sai aqui. E às vezes também porque o inimigo, geralmente, né, isso é natural, o diabo ele tenta tirar o efeito da palavra de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Por isso Paulo diz, quem é criança não entende essa verdade. Depende do seu comportamento. O dia bom, ele está feliz. Dia ruim, está com a cara feia aqui na igreja.
dia bom, dia ruim. Temos dias ruins e dias bons, mas nós devemos crer na herança do Senhor para cada um de nós. 2 Coríntios, capítulo 5, 21. Não precisa nem abrir. A palavra diz que Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas tuas pisaduras fomos sarados. Somos sarados. Tudo que Cristo, tem até uma canção que fala, tudo que Ele conquistou na cruz, é para nós, é para você, é para mim. Tome posse dessa palavra sobre a sua vida. Cristo nunca pecou, mas Deus colocou o nosso pecado sobre Ele. E nós pecamos, só que Cristo justificou os nossos pecados. Quero já partir para o final. No Velho Testamento, quem conhece a história de Samuel aqui, profeta Samuel? E eu estava lendo um texto lá em 1 Samuel, capítulo 1, que conta a história do pai de Samuel, Elcana. Elcana e Penina. Quem conhece essa história? É um texto grande, mas eu vou... A palavra diz que de ano em ano Elcana subia até o templo. Para quê? Para sacrificar ao Senhor. E ele levava consigo Ana e Penina, suas duas mulheres. A palavra diz que Ana era estéril. Ana é aquela que chorava. Que o profeta Eli, o sacerdote Eli, chegou a achar que ela estava embriagada. Mas ela estava orando um filho. Que posteriormente o Senhor o deu, que é o profeta Samuel. E a palavra diz que ele, de todo ano, ele subia ao templo para sacrificar. E diz mais, a palavra diz, pastor Elcio, li isso agora à tarde, que ele sacrificava para ele, sacrificava para sua esposa Penina, mas a palavra diz que ele amava tanto Ana, que ele sacrificava porção dobrada para Ana. Então, no Velho Testamento, quando um homem trazia um sacrifício, o sacerdote lá na hora, presta atenção, ele não olhava qual pecado Elcana tinha praticado, ou Ana, ou Penina. Ele olhava apenas a oferta, o sacrifício, geralmente uma ovelha jovem, sem mácula, ou um novilho, e alguns outros animais. Mas de ano em ano, pecou o ano inteiro, né? Aí no final do ano a pessoa subia ao templo e sacrificava, levava lá arrastando um cabrito. Uns andavam dias e dias. Chegava lá, entregava ali a ovelha. Já estou encerrando. Levava a ovelha e o sacerdote não olhava nem na cara de Elcana. Ele olhava apenas para a ovelha, se ela era perfeita. Se aquela ovelha não tivesse nenhum defeito, irmãos, fosse perfeita, ele orava os pecados. Isso no Antigo Testamento. Cristo já morreu por nós, então nós não serve para nós mais. Mas eu apenas quero testificar como funcionava e como funciona para nós nessa noite. Amém, Alexia? Eles pegavam aquela ovelha sem mácula e orava, o sacerdote orava sobre ela, pastor, e os pecados eram perdoados, diz a palavra de Deus. E aí eles sacrificavam elas e eram exterminados todos os pecados. E eles iam embora, mais um ano de pecado. Ele não olhava para o pecador, mas olhava se a ovelha era qualificada.
para o sacrifício. Se a ovelha fosse perfeita, os pecados eram transferidos e pronto. Quando você chega diante de Deus, amém, aleluia. Quando nós chegamos diante de Deus, Ele não olha para os nossos pecados. Ele não está. Tudo que eu disse até agora, eu queria resumir nessa afirmação, que é o que nós temos que alimentar para crescermos espiritualmente. O Senhor não olha para o que nós fizemos. Ele olha para o nosso Cordeiro, que foi imolado na cruz do Calvário, que é Cristo Jesus. Jesus justifica todas as minhas falhas, todos os meus eus, tudo aquilo que eu faço com justiça própria. Quantas vezes no nosso relacionamento como esposo, nós queremos, às vezes, no meu caso, ter razão. Meu bem, olha, você está errada, e às vezes ela até está mesmo, mas eu estou querendo fazer prevalecer a minha justiça, sendo que o que prevalece é a vontade do Senhor. Quantas vezes nós queremos deixar o nosso eu prevalecer? Se somos adultos, temos que crer na verdade e tomar posse que o Cordeiro perfeito, que é a ovelha sem mácula, o Cordeiro sem mácula, já morreu na cruz. Pronto, está consumado. Está consumado. Amém? Glória a Deus. Pastor Elcio, queria encerrar, fazer uma oração e passar a palavra novamente para o Senhor. Que a igreja, medite em cada um desses textos. Hebreus 5, Romanos 5:17, que fala sobre a nossa pequenez, a nossa infantilidade com as coisas do Senhor. Quando nós fechamos nossos olhos para as coisas do Senhor, talvez nem por vontade própria, a obra do Senhor perece. Eu fiquei feliz, como eu faço parte da equipe de louvor, eu fiquei tão feliz de chegar aqui hoje e ver a extensão da equipe de louvor da igreja aqui em cima. Viu, pastor Elcio Geraldo? Eu acho que nós somos mais ou menos a mesma idade, e o senhor é um motivador o senhor é um dos motivos o qual eu ainda louvo no altar. O senhor, o Ademar de Campos, o David Kinla, esse dia eu estava olhando ele aí com a canção nova, inclusive a canção que vocês louvaram aqui hoje, Ousado Amor de Deus, e regravou essa canção e ficou linda. Então assim, quando nós deixamos por uma situação ou outra, inclusive tem alguns membros da equipe de louvor que eu conheço, que não vieram ao culto hoje, eu quero saber o motivo, de repente estão enfermos, né? Vou estar ligando, meus amigos. Fiquei muito feliz, Deus abençoe ricamente o louvor dessa igreja como um todo. Amém? O louvor como um todo. Amém, Rodrigo? Glória a Deus. Quero orar, essa igreja, vamos ficar de pé, né?